Glória a Deus. Deus tem feito maravilhas. O diabo sempre vai querer se levantar, irmãos. E você tem que estar pronto para isso. A Bíblia diz, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então você não pode baixar a guarda. Uma coisa que eu estava estudando sobre a armadura de Deus, você recebe essa armadura de Deus através da oração, da meditação da palavra, da confissão da palavra, né? Tem a espada do Espírito Santo, o cinturão da verdade, a coraça da justiça, o capacete da salvação, as sandálias da preparação do Evangelho da paz, né? Tudo isso são armas. Se você for estudar a fundo o armamento do soldado romano, são armas de ataque, não é de defesa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós às vezes estamos sendo muito tímidos em ficar esperando o inimigo. Nós devemos antever, antecipar e atacar as trevas. Nós devemos repreender, avançar, declarar a palavra na nossa casa. Nós não precisamos chegar o dia mal para declarar a palavra. Quando chegar o dia mal, você não vai nem perceber. Amém? E sobre esse contexto eu quero ministrar com o tema é uma pergunta: por que parece que a fé não funciona para mim? Amém? Por que parece que a fé não funciona para algumas pessoas? Porque às vezes nós temos esse sentimento, fazemos essa mesma pergunta para nós mesmos: por que parece que a fé não funciona para mim? Ou uma outra pergunta, já seria um subtema: o que eu posso fazer para ter uma fé gigante? Nós podemos ter uma fé gigante. Nós podemos andar revestidos com a armadura de Deus. Amém? Nós podemos estar revestidos com toda a armadura de Deus. Eu não conheço alguém mais poderoso do que o Senhor, do que a sua própria palavra. Então nós podemos estar revestidos com toda a armadura de Deus. E aqui em João 15, versículo 7, vai nos dar um entendimento para que sejamos gigantes na fé. Amém? Vai nos dar, esse texto fala aqui, eu separei, eu acho que 7 verdades embutidas em João, capítulo 15, versículo 7, vindas da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Ensinando aos seus discípulos, e são verdades poderosas. João 15, versículo 7. João 15, versículo 7. Nós vamos aprender hoje, e dúvidas serão sanadas, e você não sairá daqui mais o mesmo. Vai ser poderoso, irmão, na sua vida. Na minha, na sua, na nossa, está sendo assim. Amém? E Deus é bom. Olha o que diz aqui, João 15, 7. Estou lendo na King James. Estão prontos? Pergunta ao seu vizinho se ele está pronto. Está pronto? Para receber de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Fé gigante. Convicção. Então, existem muitas verdades que farão de você aqui um gigante na fé. A primeira verdade é que precisamos permanecer em Jesus ou em comunhão com Ele, a fim de que a palavra de Deus funcione. Então, precisamos permanecer em comunhão com Jesus, permanecer nele, através de um estilo de vida, de oração. Você precisa ter um tempo para orar. Você precisa de um tempo para louvar, adorar a Deus. Você, na medida do possível, precisa estar online com o céu. Você precisa ligar o cabo de rede. E o cabo de rede que conecta você com Deus é a palavra. É o seu coração conectado com a palavra de Deus. Senão, você vai começar a ter o sentimento mudando de que é apenas uma religião a mais. O que difere o cristianismo de outra religião, o que é? Comunhão pessoal com Jesus Cristo.
ou comunhão pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Se você não tem uma comunhão com Jesus Cristo, o mundo vai convencer você de que você segue uma religião. Mas religião não muda ninguém. Nós servimos a um Deus vivo. Então precisamos permanecer em Jesus, ter comunhão com Ele, estar conectado com o céu, estar conectado com a palavra. Precisamos estar orando sempre em línguas. Hoje eu orei bastante em línguas, mais do que os outros dias. Confessei mais a palavra. Algumas pessoas não gostam quando o pastor diz, diga isso para o seu vizinho. Isso é um exercício, porque você precisa falar direto a palavra. Você precisa ministrar graça às pessoas que ouvem. Isso é um péssimo indício. Eu não gosto de estar falando. Eu não gosto de estar falando. Isso é um péssimo indício que você não gosta de andar em fé. Timidez e fé não andam juntos. Amém? A segunda coisa é que a palavra de Deus precisa também permanecer em você, em nós. A palavra de Deus precisa ser real. Diga comigo, a palavra de Deus precisa ser real para mim. Diga, ela tem que permanecer em mim. Se a palavra de Deus não permanecer em você, ela não será transformada com fé, em fé. Se a palavra de Deus não for real para você, ela não será fé para você. Ela não vai funcionar para você. E isso saiu da boca de nosso. Se você permanecer em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes. É por isso que eu digo que as coisas precisam ser construídas. E esse termo aqui para palavra é rema. O termo é uma palavra falada. Se as minhas palavras, se a minha palavra rema, se o meu rema permanecer em você. Existem dois vocábulos gregos que definem a palavra. O primeiro é logos. É toda a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Rema é uma palavra que sai do logos. É uma palavra que se torna a sua palavra. É uma palavra que se torna a sua fé. Porque é a sua fé que vai salvar você, que vai curar você. Por favor, não seja religioso. Ah, mas é a fé de Deus. Se a fé de Deus não for sua, ela não vai funcionar para você. Se a palavra de Deus não for sua, ela não vai funcionar para você. Então, se a palavra não for rema, ela não vai funcionar para você. Então, rema é uma palavra extraída do logos. É uma palavra que vem de uma mente, no grego diz rema, é uma palavra que vem de uma mente cheia das Escrituras. De alguém persuadido, de uma pessoa persuadida. Rema é uma palavra específica para uma pessoa específica em uma situação específica. Só sabe quem passa. Rema é uma palavra extraída do logos. Uma palavra específica para uma pessoa específica em uma situação específica. A Bíblia tem uma palavra rema para você, para cada situação. Deus tem uma palavra de cura, de prosperidade, de sabedoria para você. Rema é uma palavra que sai do seu coração, que sai da sua boca, que está dentro de você, para se cumprir. E ela não volta vazia. Ela vai cumprir o propósito pelo qual ela está sendo enviada. Então, a terceira coisa, a palavra de Deus, que é real dentro de você, ela é igual à fé. É assim que nasce a fé. Amém? Então, quarta coisa, está implícito nesse versículo, não é a palavra que eu sei, ou que eu ouço que funcionará, mas a palavra que está enraizada dentro de mim, que eu ouço e coloco dentro de mim. É a palavra que eu medito, é a palavra que se torna minha palavra. Então, o meu papel, o seu papel como cristão, é pegar essa palavra e ruminar, meditar, falar, declarar, cantar. Eu não sei você, mas quando eu comecei a ouvir aqui, esse é o meu Deus, o Pai das luzes, Deus de milagre, para mim foi uma confissão de fé. Eu estava convicto
que Ele é o meu Deus, Ele é o Pai das luzes, Ele é o Deus de milagres. Precisamos cantar mais essas verdades, que são verdades das Escrituras, da Palavra de Deus. A quinta coisa é que precisamos pensar e declarar a Palavra de Deus todos os dias, até que ela se torne a nossa palavra, até que tenhamos comunhão com ela, ao ponto de nos familiarizarmos com ela, todos os dias. Josué, capítulo 1, nós conhecemos essa passagem de cor, eu sei de cor essa passagem. Josué, capítulo 1, versículo 8. Aleluia. A palavra vai ajustar o seu corpo, ela é vida, a palavra vai trazer saúde para você. Obrigado pelos amém. A palavra vai prosperar você, vai trazer cura para você. Amém. Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 8. Então permita que a palavra de Deus levante você. Permita que a fé levante você. Aleluia. Às vezes nós deixamos tudo ao encargo de Deus, mas depende mais de você do que de Deus. Ele já fez a parte dele, você precisa receber. Você precisa agora obedecer. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele de dia e de noite. Olha que interessante. Aleluia. Esteja sempre nos seus lábios. Essa palavra para medita ou meditar é o verbo H. H-A-G-A-H. H é proferir, falar, imaginar, pensar nela e, consequentemente, você vai agir. H consiste em meditar na palavra, significa falar a palavra, imaginar a palavra e pensar nela. Você não pode se dar o luxo de passar um dia todo e viver como um não cristão. Crente vivendo como ímpio. Você precisa ter um devocional com Deus, falar a palavra, declarar a palavra. Você precisa estar com a palavra sempre nos seus lábios, meditando nela, falando: eu sou mais que vencedor, eu sou sarado, eu sou abençoado. E, amados, quando a nossa mente está cheia da palavra, não tem espaço para o diabo. A fé será uma consequência. E observe o que diz aqui: que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos seus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir, conforme tudo quanto nele está escrito. A fé vem antes do agir. A meditação na palavra gerará fé. A fé gerará ações correspondentes. Porque a fé é um estilo de vida. Você vai agir. Meditação na palavra é uma estrada e um caminho que você está construindo com Deus. Falando a palavra, declarando a palavra, estando persuadido dela. E diz aqui: desse modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Isso significa que se você estiver doente, vai ser curado. Se o diabo está armando laços de morte, Deus vai cortar. Se você está endividado, Deus vai prosperar você. Se você está fraco, vai ser forte. Porque ele mesmo disse: diga ao fraco, eu sou forte. Você não foi chamado para murmurar, nem para falar negativo, mas para falar a palavra. Permita que a fé levante você. Medite nela de dia e de noite, fale ela, esteja persuadido dessa palavra. Porque se você permanecer em Jesus e essa palavra permanecer em você, você pode pedir o que quiser e será feito. A outra coisa, foi muito bom ouvir o testemunho do irmão. A irmã iria contar o testemunho dela. Eu sei que muita gente tem testemunho aqui, mas a fé não vem por testemunhos. Eu não posso fazer as coisas porque alguém fez, mas porque a palavra está dentro de mim e eu creio. Fé é algo pessoal. A fé não vem por testemunho. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então devemos saturar, encher a nossa mente com a palavra.
com coisas boas. Aqui Guilherme me diz que a fé vem pelas boas novas. Isso significa dizer que você tem que rejeitar na sua mente pensamentos ruins, de desgraça, de morte, o diabo sugerindo coisas que você até pensa que é você pensando, não é o diabo querendo roubar a palavra. E você tem que pensar em boas novas, pensar nas promessas, falar as promessas. Então a fé não vem por testemunho, o testemunho é bom, glorifica a Deus, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra só vai funcionar quando ela for real dentro de você. Ela só vai funcionar quando virar rema, quando estiver enraizada. Para isso você precisa ter comunhão com Deus, oração, leitura da palavra, falar a palavra o tempo todo, pensar na palavra. Eu me lembro que eu peguei João 3,16 há muitos anos atrás. Eu disse, eu vou meditar. Comecei a decorar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu peguei João 3,16 e comecei a declarar, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E depois eu vou evoluir, porque Deus me amou de tal maneira. E eu comecei a meditar, Deus me ama. Deus cuida de mim. Uma simples meditação de João 3,16. Não tinha nada, nem ninguém, circunstância nenhuma, que iria conseguir me convencer de que Deus não me ouve. Porque Ele me ama. E eu comecei a dizer, eu sou alvo do amor de Deus. Se estivesse só eu, Deus iria morrer por mim. Ele me ama. Eu sou filho dele. Meditação na palavra gerou em mim uma confiança. E precisamos, nós pastores, profetas, mestres, nada de ninguém está isento de meditar. Você tem que meditar todos os dias. Todos nós, principalmente eu, Cássia, que estamos na frente da obra, que somos alvos do ataque do inimigo. Porque ele não vai ficar de braços cruzados olhando a igreja crescer e você prosperar. A Bíblia diz, resistir ao diabo, resista com a palavra. A palavra tem que estar na sua boca, no seu coração. A palavra da fé que pregamos. Aleluia. E o sétimo ponto é, por isso, não devemos ter pressa para orar ou pedir. Devemos orar até que a palavra, devemos começar a orar no momento em que a palavra se torna real dentro de nós. Tem muita gente que ora por orar, porque alguém contou o testemunho, porque alguém orou assim. Não vai funcionar para você. A palavra tem que permanecer em você. Então não tenha pressa para orar. Ela precisa ser real dentro de você. E essa é a razão que a fé não tem funcionado para algumas pessoas. Que parece que a fé não funciona para algumas pessoas, porque a fé sempre vai funcionar. A palavra nunca vai falhar naquilo que você se propõe a obedecer e assim encher dela. Vocês estão comigo? Então parece que a fé não vai funcionar para alguns, justamente porque está fazendo as coisas porque alguém disse. Mas você crê? Você pegou a promessa? Você meditou nela? Eu fiquei para pedir o meu primeiro carro, meditando em João 16, 23, 24 e João 14, 14. Tudo que pedires em meu nome eu farei. E até agora nada impedido em meu nome. Peça ao Pai e receba em meu nome, para que a vossa alegria seja completa. Eu comecei a meditar. Aí primeiro eu perguntei, mas se não é pela fé, por que eu vou pedir para a minha alegria ser completa? Aí o Senhor disse, você não entendeu o que é fé. Ele me ensinando. Ele disse, a fé não anda daquilo que você vê ou sente. Você, o que pede, recebe. Você não recebe quando se manifesta. É pela fé, você recebe e se alegra quando você pede. Aí peça que receba. Peça que receba para a sua alegria ser completa. Eu fiquei vários dias, até que aquilo era real dentro de mim. Então o que foi que eu fiz? Pedi, Pai, a tua palavra diz
Peça ao Pai e receba. E eu preciso de um carro. Eu quero um Duster assim, assim. Na época foi o carro que eu recebi. Assim, assim, assim. Da cor tal, ano tal, 0. Isso eu recebo agora pela fé. E comecei a me alegrar pela fé. Isso foi em fevereiro. Primeiro eu tinha pedido. Depois Deus disse, não, você não recebeu ainda. Aí eu comecei a meditar mais, meditar. E a declarar, daqui a pouco, a luz veio. Aí eu disse, agora eu recebo. É meu esse carro. Botei a foto lá, comecei a imaginar ele, a pensar nele todos os dias. Isso foi em fevereiro. Em junho, um casal disse, Deus mandou dar um carro para você. 12 de julho, no dia do meu aniversário de casamento, o carro estava na concessionária. Aí o casal que me deu o carro disse, não está alegre não, eu não estava tão alegre. Eu fiquei alegre em fevereiro, eu recebi em fevereiro. Ali eu já tinha um carro. Eu já via pela fé. Bem assim é com cura. Jesus é feio ou é bonito? Fale rápido. É lindo ou é feio? Maravilhoso? Bom ou ruim? Como é que você sabe? Você nunca viu? Diga, está dentro. É a mesma fé. É a mesma fé para o carro. A palavra estava ali. Eu disse a ele, a tua palavra disse, se pedires algo em meu nome, eu farei. Era a minha palavra. Não era mais só a palavra de Deus. Eu tomei posse. Amém? Então, antes de orar por cura, receber sua cura, medite em Isaías 53. Um texto que eu estou falando todos os dias para mim mesmo. Isaías 53, Pai diz, versículo 5, parte B, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, eu sou sarado. Eu tenho paz com Deus. Eu tenho saúde. Romanos 8:11 diz, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará o meu corpo. Obrigado, porque todo o meu corpo é vivificado. Eu tenho unção agindo em todo o meu ser. Eu tenho vida abundante todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você não pode esperar a doença chegar. Eu estou com o escudo atacando o diabo, com a espada do Espírito. Todos os dias você tem que ter. Eu coloquei lá, medicamento de Deus. Aí eu tomo, leio em voz alta. Leio em voz alta antes de dormir. Vou ler de novo o meu medicamento. Lendo a palavra. Eu acho que é Romano, acho que é 2:1. Somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Aí eu começo a dizer, eu estou cheio de paz. Eu sou justificado pela fé em Jesus. Eu tenho paz com Deus. Você precisa fazer isso. O que é que eu estou fazendo? Eu estou permanecendo nele e a palavra dele em mim. Você pode pegar 2 Coríntios 8:9, conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor de vós, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. E você falando todos os dias, obrigado, que eu sou rico, eu sou abençoado. Você pode pegar Gálatas 3:13 e 14. Gálatas 3:13 e 14 diz que, sobre Jesus Cristo, que ele se fez maldito em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse. A bênção de Abraão é longevidade, é abundância, é vida plena. E pegar esses versículos todos os dias, lendo, dando graça, separa 10 minutos, 20 minutos do seu dia. Você é tão ocupado para não fazer isso. Separar lá e dizer, eu tenho a bênção de Abraão. Irmãos, quando tiver uma necessidade, dificilmente ela chegará, mas quando ela chegar, você vai dizer, obrigado, Pai. Está escrito, eu tenho a bênção de Abraão. Porque quando o dia mal chegar, você já está armado. Você vai poder apagar todos os dados informados do maligno. Ele vai dizer, ai, está vendo? Olha a conta atrasada. Você vai dizer, não, eu sou próspero. Está escrito. A palavra está permanecendo em você. Amém. Eu conheço testemunho de pessoas que só em ficar ouvindo, a cura brotou no corpo. Poder da palavra, essa palavra é espírito e vida. Olha Romanos 1, 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17.
É por isso que eu digo, a fé precisa ser construída. As coisas precisam ser construídas. Precisamos construir uma estrada com Deus. Um laço do diabo foi cortado contra a minha vida, está sendo cortado laços do diabo contra a sua vida hoje. Porque você vai se levantar e está sendo interceptado um plano do inimigo para adoecer você. O diabo vai levantar circunstâncias para roubar a sua fé. Romanos 1, 16, 17 diz assim, olha: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, olha, para a salvação. Salvação é sozo, que engloba salvo de tudo que é ruim, não só do inferno, da pobreza, da doença, da miséria, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim também como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça foi feita na cruz. Ele disse, está consumado. Justo. O justo não tem maus rumores. Há provisão na casa do justo, há cura na casa do justo, há júbilo no arraial de Deus. E no Evangelho é revelado a justiça pela fé. E olha como termina o versículo 17: o justo viverá pela fé. Ou seja, por que viverá pela fé? Porque é uma estrada. A fé nos liga às promessas de Deus, ao cumprimento das promessas, à manifestação das promessas. A fé é um estilo de vida. Orar, louvar a Deus, declarar a palavra. Você precisa constantemente estar ligado com Deus, na medida do possível. Lembrou? Tomando banho, dirigindo. Lá no gabinete é um tempo de Deus que eu fico antes do culto, orando em línguas, meditando no meu esboço, orando. No quarto, às vezes, tomando banho, venho, começo a orar, a louvar. Às vezes, assistindo um filme secular, começo a orar em línguas, às vezes, assistindo um filme ali, declarando as verdades da palavra, persuadido. É questão de sobrevivência. Agora, o texto termina, o justo vive pela fé, mas Paulo cita o que Abacuque disse. Em Abacuque 2,4, certamente Paulo, pastor Aleph, citou Abacuque ali. Ele lembrou do texto de Abacuque. E Abacuque 2,4 diz: escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. Não é pela fé. É pela sua fé. Ou seja, a fé é pessoal. Fé é um fruto de um relacionamento pessoal com Deus e sua palavra. Não podemos crer porque alguém disse, mas porque é real para você. É pela sua fé. Por que pela sua fé? Porque a fé de Deus se torna a sua fé. Porque Deus nos deu acesso a essa fé. É esse tipo de fé. E você pode ter esse mesmo tipo de fé, para que as coisas aconteçam. Então, todos os dias, você tem que preparar versículos. Qual é a sua necessidade? Medite neles, de dia e de noite. Não cesse de falar, não cesse de falar. Lembrou? Está lá, de manhã, de tarde, de noite. Acordou de madrugada, perdeu o sono. Não é insônia. Vá orar. Vai interceptar o plano do inimigo. Vai abençoar a sua casa. Ministrar graça aos que ouvem. Se a fé de Deus não for a sua fé, a palavra não vai funcionar para você. Eu vou ler rapidinho algumas passagens. Mateus 8, do 7 ao 10. Mateus 8, eu vou ler, não vou esperar por você, vai colocar aqui o pessoal. Mateus 8, do 7 ao 10. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O criado de Jairo, centurião. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob meu teto, mas diz apenas uma palavra e meu servo será curado.
porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai, a outro, vem, e ele vem. Ordena a meu servo, faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, diga, ele ordena, diga, ele fala. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam, com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Então Jesus faz uma referência à fé do centurião. A fé pode ser pequena, mas ela pode ser grande. Esse homem ouviu falar de Jesus, ele meditou no que Jesus fazia, ele disse, eu faço o mesmo. Eu digo a esse criado, vai e vem. A fé dá ordens. A fé muda o quadro das coisas. A fé nos tira do laço da morte. A fé nos transforma. A fé paga a conta. Não se desespere, crê somente. Às vezes estamos indo atrás de tanta receita e Deus só tem um ingrediente: fé. Crê somente, crê somente, crê somente. Olha Mateus, olha o versículo 26 e 27. Mas Jesus disse a eles, por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? Então, se você anda com medo, você precisa trabalhar a sua fé. Você precisa pegar versículos. O amor lança fora o medo. Começar a declarar que está cheio de amor. O amor foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Eu não recebi, eu acho que é 2 Timóteo 7, eu não recebi espírito de covardia, para viver atemorizado, mas de poder, de amor, de coragem, de moderação. Eu sou forte e corajoso. Eu tenho espírito de ousadia. Começar a falar nessas palavras. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O que está implícito aqui é que se eles fizessem o mesmo, aconteceria. Homens de pequena fé, se eles tivessem uma fé suficiente, aconteceria. Eles ficaram maravilhados, mas Jesus ficou chateado. Aleluia. Mateus 9, versículo 3, versículo 2. Mateus 9, 2. Viram uma página aí. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca, observando-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. A fé pode ser vista, observada, pode ser pequena, pode ser grande. Então, Mateus aqui resume a história do paralítico que foi conduzido por 4 amigos, desce do telhado, mas o importante é que a nossa fé pode ser vista, pode ser pequena, mas ela vai se tornar grande, em nome de Jesus. Amém? E não depende de Deus. Deus não está limitando as coisas. Devemos parar de deixar tudo na conta de Deus. Essa soberania radical que criaram de Deus. Mas a gente está em suas mãos. O ligar na terra para ser ligado no céu. Então, se a palavra de Deus não for sua palavra, não estiver enraizada para você, em você, ela não se tornará a sua fé. Ou não se tornará fé para você. Mateus 9, 28, 29 aí, veja mais alguns versículos. Entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou, queres que eu seja capaz de fazer isto? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então ele tocou os olhos, dizendo, seja-vos feito conforme... conforme a sua fé, conforme você tem orado, você tem declarado, conforme você tem crido. É muito fácil, irmão, Senhor, faça a sua vontade nessa dor, nessa doença. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Ele já levou e você é sarado, você tem que receber. Olha Mateus 13. Isso aqui é uma lição de vida para mim, para nós. Do 54 ao 58, Jesus chega na cidade dele. Mateus 13, 54 a 58. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. De repente, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam, de onde lhe vem
tanta sabedoria e esses poderes para realizar milagres. Ora, não é este o filho do carpinteiro? Esse foi o grande erro. Viram Jesus como um ser humano qualquer. Da unção que você honra, você recebe. Vê um ministro do evangelho como mais um homem. Não, é um homem ungido, tem uma unção que pode romper, pode abençoar você. Ora, não é este o filho de carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, o de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhe afirmou: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra, em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Meu Deus. Deus sempre vai querer. Deus não realizou muitos milagres ali, não foi porque Deus não quis. É fácil e covarde da nossa parte. Se não aconteceu, foi porque Deus não quis. Ninguém nunca ouviu falar isso, só eu e Cássia que falamos isso um dia. Não foi a vontade de Deus. Já pensou? Eu imagino que eles disseram isso. Não foi a vontade de Deus. Só alguns receberam algumas curas, outros ficaram doentes. Não foi a vontade de Deus. Se lembra de Tiago, morto ao fio da espada? Pedro estava no cárcere, preso para ser morto e não foi. Por que Pedro não foi e Tiago foi? Porque a Bíblia diz que havia oração incessante por Pedro em favor da igreja. Perderam Tiago e se desesperaram. Não fizeram nada. Depois atentaram para o que Jesus ensinou: ligue na terra, ligado no céu. A importância da oração, de orar um pelos outros, de ficar na brecha, vigiando e orando. Perderam Tiago, não vamos perder Pedro não. Segurança máxima, 4 sentinelas, 16 soldados. 4 sentinelas de 4 soldados, um portão de ferro, um anjo foi lá. Havia oração incessante. Se não orassem por Pedro, ele iria morrer. Como Tiago morreu ao fio da espada. Deus não tem filho predileto, preferido. Oh, aleluia! Então, Jesus, às vezes, não está operando na nossa casa. Não é porque Deus não quer. É porque, às vezes, estamos tão cheios de incredulidade na mente. Estamos pesquisando tanto sobre tipo de doença, como pega a doença, sintomas de doença, para saber se não está comigo. E isso se tornou um problema. Estamos com a mente cheia de incredulidade, de eu não posso, cheia de coisa, cheia de pensamentos de morte, que nada vai dar certo, não vai dar certo. Sou derrotado mesmo. Em vez de encher a palavra que eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Oh, Pai, eu posso todas as coisas. Leia esse versículo pequeno, apenas esse versículo. Tudo é possível que crê. Obrigado, porque eu posso crer. Pessoas que acham que Deus tem filhos prediletos. Veja o que aquela pessoa está fazendo. Há uma trajetória. Por que ela prosperou? Por que Pedro foi livre da prisão? Por que Tiago morreu ao fio da espada? Por que alguns são curados e outros não? Há uma trajetória, há um porquê. Deus não falha, a falha sempre será humana. Essa palavra é a mesma. Deus não faz acepção de pessoas. Você não sabe de tudo. Oh, aleluia. Mas às vezes, meu querido pastor Aleph, falamos, é porque Deus não quis. Ou a pessoa que não quis. Aleluia. Mateus 15, já estamos encerrando. Vou chamar a Cássia. Estou vendo, procurei. Cadê Ed? Está ali. Doutora Vivian, então. Olha a doutora Vivian ali, Cássia. Vamos dar um abraço nela no final. Chegaram, Deus é bom. Mateus 15, versículo 27, 28.
Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã. Amém. Aleluia. Eu estou convicto hoje à noite que fé e a palavra de Deus muda destino. Eu não sei o que o diabo planejou para você, mas uma coisa eu sei: promessa de Deus que Deus planejou para a sua vida. Eu estou convicto que destinos, histórias serão mudadas hoje à noite por causa da sua fé. Você ficou na posição. Eu costumo dizer que precisamos ficar prontos para a unção. Precisamos ficar prontos para a palavra e para a fé também. Deus mudou o meu destino. Talvez você estava predestinado para uma morte prematura de uma geração de pai, e foi passando de pai para filho, chegou até você. Uma geração de câncer, de leucemia, ou seja o que for, chegou até você, ou de anemia, que todo mundo tem na sua família, mas vai acabar com você. Vai acabar essa maldição, vai ser cortada, porque nenhuma maldição há. Cristo nos resgatou de toda a maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse pela fé aos gentios em Jesus Cristo. E recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito que, Efésios 1, eu acho que é o 13 e 14, é a garantia, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua possessão, que somos nós. É a garantia de que Ele vai consumar, vai promover, vai executar, porque Ele é o autor e o executor. Ele vai na frente. Quando você crê, Ele vai na frente. Então tudo vai bem. O que é que você estava falando negativo e errado? Comece a falar o contrário. Pega um versículo: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Que eu ligo na terra, ligado nos céus. Eu fiquei durante muitos dias, anos atrás, meditando o Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza comerá do seu fruto. Morte e vida estão no poder da língua. Eu tenho um poder para gerar vida e morte. Eu tenho um poder para gerar coisas. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Orando em línguas e falando, orando em línguas e falando, orando em línguas e falando. Esquecia, assistia uma coisa, fazia outra coisa, daqui a pouco... Morte e vida estão no poder da língua. Obrigado, Pai, porque morte e vida estão no poder da língua. O que bem utiliza comerá do seu fruto. Eu posso gerar vida e gerar morte. Eu posso. E eu pegava essa passagem, João 14, 14. Jesus disse: tudo que pedirdes, ou declarardes, ou reivindicardes em meu nome, eu farei. Eu farei. Oh, irmãos, tem momentos que você está com a fé tão grande, não precisa nem pedir ao Pai. Você já declara que tem. Eu comecei a declarar que tinha dinheiro na minha carteira. Comecei a declarar que eu era próspero, usando essas passagens, e dinheiro chegava. Comece a declarar que você tem emprego. Comece a declarar que você é mais que vencedor. Comece a declarar, medite. Essa palavra tem que ser rema dentro de você. Se você permanecer nele, a palavra dele em você, pode pedir o que quiser. Vamos encerrar com isso aqui. Eu vou ler rapidinho, Mateus 17, 19 e 20. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e em particular lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Parafraseando, Deus sempre vai querer agir. Que precisamos é estar cheios da palavra. Nossa mente tem que estar cheia da palavra. A porta de entrada para o nosso corpo é nossa mente. Amém? A porta de entrada. Você precisa pegar essa palavra que está no seu espírito e colocar na sua mente. Quando ela chega na sua mente, você fala, pensa. Retira pensamentos ruins. Coloca a palavra. O Espírito testifica com você. E nesse momento a palavra se torna rema. O Espírito testifica que você é, que você tem, que você pode.
Nesse momento a palavra se torna rema. Esse é o momento de você orar, de receber, de pedir, de falar a montanha, de falar as coisas. Então Deus nos deu uma resposta hoje. Porque parece às vezes que a fé sempre vai funcionar. Mas parece às vezes que a fé não funciona para mim. Porque na verdade nós não estávamos em fé em algumas situações. Era só um sentimento mental. Um assentimento mental. Aleluia. Parece que nada dá certo para mim. Eu pedi e não aconteceu nada. A fé era pequena. Você desistiu no meio do caminho. Aliás, no começo. Quando alguém está em fé, permanece na fé. Quando alguém está em fé, realmente ela persevera na fé, porque tem grande galardão, grande recompensa. Aquele que nele crê não será confundido, não será envergonhado. Uma das cartas que eu mais gosto é de Roma, dos romanos, porque é justiça e fé, justiça e fé. E foi escrita para uma igreja gentílica, tanto quanto a carta para os Efésios, mas é justiça e fé, do começo da carta ao final. Então depende de você. Amém? Queria chamar minha esposa para concluir o culto.